Filipenses capítulo 1, vamos ler o versículo 6. O Senhor é bom, é maravilhoso, como é bom. A palavra do Senhor diz assim: estou certo disso, aquele que começou a boa obra em vós, irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Estamos sempre buscando a perfeição. O jovem em si, ele está sempre correndo atrás do melhor, desde os primórdios, desde sempre. O jovem está sempre correndo atrás de alguma coisa. Nós também somos assim, né? Se nós pararmos para pensar, né? Poxa vida, imagina você hoje, 40 anos, 50 anos, imagina você hoje com a bagagem que você tem hoje, mais com a bagagem que você tem hoje há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Nossa, quanta insensatez eu teria evitado na minha vida, né? Quem nunca pensou isso? A gente está sempre pensando nisso, né? Então, por isso que eu imagino Paulo dizendo a Timóteo: não desprezes a sua juventude, né? Tenha uma juventude que agrade a Deus, seja um jovem saudável, né? Não somente na sua saúde física, mas na sua saúde espiritual. Então eu quero incentivar a igreja nesta manhã, para que nós possamos entender que nós já talvez tenhamos passado um pouquinho da juventude, mas a nossa missão, como um pouquinho mais experientes, como um pouquinho mais maduros, é de impulsionarmos as gerações que estão chegando. Nós precisamos impulsionar as crianças, impulsionar os adolescentes, impulsionar os nossos jovens. Essas gerações aí, né, Z, Y, Alfa, todas essas gerações aí são muito bem-vindas na nossa igreja e são muito amadas por Deus, então devem ser amados por todos nós aqui. Eu lendo um jornal na internet essa semana, né, sobre tecnologia, sobre inovações, tinha uma chamada lá: 2023 é o ano de darmos continuidade aos jovens. Já pararam para perceber que os jovens que revolucionam tudo, os jovens revolucionam o mundo? Em todas as situações, coisas que revolucionaram, tem algum jovem no meio. Há algumas exceções que você vai ver um Einstein da vida, você vai ver, né, um Thomas Edison, mas na maioria dos casos são jovens. E as coisas vão mudando de uma forma, as coisas vão acontecendo de uma forma, que nós precisamos estar atentos para não sermos engolidos com as coisas que vão acontecendo no mundo. A igreja é um organismo vivo. Olha que coisa interessante, todos nós aqui somos a igreja. Tudo bem? Todos nós vivemos no mundo. Tudo bem? Todos nós trabalhamos para que o mundo evolua. Todos nós trabalhamos para que as coisas aconteçam. E por que a gente também não pode trabalhar para que a igreja evolua? Para que a igreja também passe por cima das coisas antigas que vêm acontecendo. A gente precisa começar a pensar nisso. Nós não somos uns ETs. Nós precisamos estar atento ao que está acontecendo no mundo. Todos aqui, a maioria, eu estou olhando para a cara do Fernando, eu estou lembrando, eu acho que o Fernando ele já teve um Nokia. Lembra daqueles telefone Nokia? Vocês perceberam que sumiu do cenário, desapareceu? Por que o Nokia sumiu? Porque chegou os telefones, esses smartphones, esses que todos vocês têm, e o Nokia, a empresa Nokia, resolveu não acompanhar o mercado. Não, isso daí é balela, não vai dar certo. O que aconteceu com a Nokia? Quebrou, faliu, a Microsoft foi lá, comprou, engoliu e acabou com isso. Investiram em nos telefones, nesses smarts. Outras grandes acontecimentos. Xerox. O que é uma Xerox? Xerox é o nome de uma empresa. Hoje, quando a gente vai fazer uma fotocópia, o que a gente faz? Xerox. A Xerox era uma empresa tão forte nas questões de fotocópia que virou um nome automático, né? Você não lembra Xerox como uma empresa, mas sim como aquele papelzinho que faz a cópia de outro. Quando as empresas começaram a trabalhar com touch, multifuncionais, essas coisas,
A Xerox riu, não, isso daí não vai dar certo, não é muito caro essas coisas. Não, não vai dar certo, olha aí. Faliu, a Fujifilm comprou e reestruturou hoje. Hoje nós conhecemos a Xerox com as impressoras multifuncionais e tal, mas porque foi repaginada por uma outra empresa. Então, tantas coisas vão mudando, vão acontecendo, e se a gente não se atentar, a gente se perde também. A Blockbuster, lembra da Blockbuster? Aquela coisa maior chique, né? Na locadora da Vila, você alugava 5 fitas com R$1. Fitas para vocês jovens, na nossa época, a gente assistia fita VHS, né? Uma fita desse tamanho assim. A gente ia na locadora, na Vila tinha uma locadora, você pagava lá R$1 e R$5 você pegava 3 fitas. Você ia na Blockbuster, R$20 era uma fita. O negócio era chique, era coisa sobrenatural. Aí vem a Netflix. A Netflix é uma locadora que você já aloca em casa, você não precisa sair. Aí a Blockbuster, não, isso daí não vai dar certo e tal. O que aconteceu com a Blockbuster? Acabou, tem uma loja só não sei aonde, lá nos Estados Unidos, que é um museu. As lojas americanas comprou a Blockbuster para poder usar os pontos e tal. Olha só quanta coisa que vai acontecendo. Por quê? Porque a gente não dá atenção nas coisas que estão acontecendo no mundo. Um último exemplo que eu anotei para a gente não esquecer. O Yahoo, lembra do Yahoo? Não a banda, mas a internet, lá, a plataforma de mídia. Era uma grande plataforma de mídia digital, essas coisas. Aí entra o Google e o Facebook no mercado, com a proposta de ser um mecanismo de pesquisas. O Yahoo rejeitou a proposta, porque o Google e o Facebook se ofereceram, vamos se juntar, compra a gente, vai ser uma coisa muito louca, que vamos... Não, isso daí não vai dar certo não. O que aconteceu, gente? Olha aí, quem não usa o Google hoje? Essa pesquisa é do Google. Google, precisa de uma Bíblia, Google. Tem gente que faz até consulta médica no Google, não é isso, doutor? Eu estou com dor de cabeça, eu vou tomar o quê? Vamos no doutor Google. Não façam isso, mas é. E o Yahoo foi embora. Gente, a gente precisa entender sobre essas evoluções que vão acontecendo, e a igreja também faz parte deste cenário. A medicina, antigamente, na época do José, ele ia no hospital lá com problema no pulmão, tirava o quê? Uma chapa do pulmão, raio-x, lembra disso? Raio-x, tem que tirar um raio-x. Aí tirava o raio-x, daqui a pouco vinha aquela chapa do pulmão. Jovens, a chapa do pulmão era um negócio desse tamanho assim, que tinha a foto do pulmão lá, os ossos. Eu gostava daquela chapa do pulmão, por quê? Porque, jovens, aquela chapa do pulmão, você limpava com álcool, pegava aquelas canetas esferográficas, escrevia as músicas dos corinhos e passava no retroprojetor, é agora, né? Antes era... É isso? Retroprojetor, e colocava a letra da música para a gente cantar. Não era isso, crentes? Era assim, eu adorava quando tirava o chapa do pulmão, que eu falava, poxa, é uma música nova. Aí já chegava em casa, passava o álcool, ficava limpinha e escrevia lá umas músicas assim, bem atuais. Grande é o Senhor. Aí chegava no domingo, gente, tem música nova hoje. Aí colocava a chapa do pulmão assim na tela. Olha hoje como é tudo lindo, né? Tudo assim. A gente precisa evoluir, nós precisamos, a igreja também precisa evoluir, porque nós não podemos estagnar. Todo mundo estuda para evoluir, não é isso? Nós evoluímos, o mundo está evoluindo. Então, quando a gente usava, enquanto muitos anos atrás nós usávamos chapa do pulmão, hoje já tem gente, igreja com tela de LED, né? Nós já estamos ultrapassados, nós já estamos usando o data show, chama isso data show ainda, né? Não, mas é esse negócio aí. Então, assim, já tem gente usando tela de LED. No Ministério Infantil, não sei quem aqui é do século passado, no Ministério Infantil, minha mãe foi professora da APEC, ninguém sabe o que é a APEC aqui, só os mais experientes, né? Minha mãe foi uma das primeiras alunas na APEC, Aliança Pró-Evangelização das Crianças, lá no metrô Santa Cruz. Minha mãe dava aula para as crianças com flanelógrafo. Eu tive outro dia que mostrar na internet para os meus filhos o que é um flanelógrafo, que ninguém sabe o que é um flanelógrafo. A Josi riu. A Josi, né? Flanelógrafo.
hoje, você vai em aulas por aí, que é com LED. Tem uns que já deve ter, eu não sei se tem, mas já deve ter igual nos filmes, que faz o negócio lá, igual o Homem de Ferro, lá aparece uma pessoa lá falando, já daqui a pouco está assim o negócio. É assim que vai acontecendo. Uma outra coisa, criança na igreja, na minha época, não podia bagunçar. Criança tinha que ficar quieto, fica do lado do seu pai aí, quietinho. Gente, criança gosta de quê? De bagunça. Primeira coisa que nós fizemos quando alugamos esse prédio aqui, foi comprar um monte de brinquedo para as nossas crianças aqui em cima. Está cheio de crianças. E eu vou falar uma coisa para vocês. Quando nós tivermos um bom espaço, um salão gigantesco e muito dinheiro, nós vamos montar uma Disneylândia aqui. Não tenham dúvida disso. Sabe por quê? A igreja precisa ser um lugar agradável para a família. A igreja não pode ser um lugar para se frequentar, mas uma família para pertencer. É isso que eu tenho aprendido ao longo dos últimos anos. Então a criança tem que vir feliz. Quantas vezes eu vi jovens, crianças comigo, bravos porque tinham que ir para a igreja, na minha infância. Talvez alguns de vocês passaram por isso. Por quê? A igreja é chata, lá eu não posso correr, não posso brincar, não posso bagunçar, não posso nada. Posso fazer nada, eu não quero ir para a igreja. Então, quando a igreja começou a mudar um pouco este pensamento, de receber melhor as crianças, de atender melhor as crianças, de saber que a criança não tem que ficar lá na salinha pintando papel, e sim ser ministrada desde bebezinho, quando a igreja começou a pensar nisso, começou a se tornar um lugar agradável. Vocês estão acompanhando aqui o raciocínio? A gente precisa crescer. Da mesma forma, os jovens. Eu sou de uma geração que o jovem não tinha moral nenhuma na igreja, podia fazer o que fosse, não tinha moral. Fui líder de jovens de uma galera espetacular, olha, sensacional, só não eram melhores do que os jovens do Rede hoje, mas eram sensacionais, também não tinham, sabe aquela coisa, não havia um investimento, não havia um respeito, não havia nada disso. Nós não podemos fazer isso, pelo contrário, nós, mais maduros, mais experientes, a igreja precisa investir nos jovens, nós precisamos investir os velhos, os jovens honram os mais novos, e os mais novos honram os mais velhos. Aquela famosa frase, eu acho que até do pastor Carlito, né? Nós precisamos impulsionar os mais jovens, a gente precisa entender isso daí. Uma outra coisa, a questão, a cultura da honra, né? O mais jovem honra o mais velho, e o mais velho impulsiona o mais jovem. Anotem isso, nós precisamos impulsionar os mais novos, isso sem perder a nossa essência. Nós não perdemos a essência quando nós damos autonomia para o jovem, quando nós ouvimos o mais jovem. Agora anotem uma coisa, para o reino de Deus, no reino de Deus não existe velho, não existe maduro. Todos nós aqui somos jovens diante de Deus para executarmos o nosso chamado. Mas eu já estou com 50, com 60, aposentei. Esquece, a gente só vai aposentar lá no céu. Então, sempre é tempo, sempre é oportunidade. Nós vamos impulsionando os outros, mas a gente também vai sempre trabalhando. A gente pode repaginar algumas coisas, mudarmos, né? Vermos o mundo mudando e a igreja mudando também, sem mudar a essência do Evangelho. Com a Bíblia não se brinca, com a Bíblia não se discute, a Bíblia é a palavra de Deus e ponto. E nós somos fiéis à palavra de Deus. Mas nós precisamos acompanhar o mundo. Estou me lembrando aqui de mais uma empresa, aquela 7up. Lembram da 7up? Refrigerantezinho ruim, sem vergonha, lembra disso? Era muito ruim, a soda, né? Um negócio, era muito ruim, horrível. Quem gosta aqui de H2O? Muita gente gosta de H2O, né? Vocês já leram lá o rótulo? Está lá, 7up. Eles mudaram a embalagem, estão vendendo a mesma coisa e agora a gente toma o negócio, olha só. A gente bebe e ainda fala, toma aqui esse H2O que é melhor que uma Coca.
Faz menos mal, tudo faz mal, porque é tudo refrigerante. Mas olha só, o 7-Up saiu de linha porque era horrível, ninguém tomava. Aí foram lá, repaginaram, mudaram a embalagem, fizeram uma boa propaganda, H2O. Está todo mundo lá tomando. Olha só que coisa interessante isso daí. A gente precisa também repaginar. Gente, olha as nossas Bíblias. 1949, João chegou no Brasil a tradução da Almeida Revista e Corrigida. 1949. De lá para cá teve umas 12 revisões. Eu acho que a mais recente é de 2001. E nós estamos em 2023, né? 2023. Então, olha o tempo que tem a Revista e Corrigida. Nós já temos hoje a NVI, a NVT, a NV qualquer coisa, Viva. Nós temos a Almeida atualizada, a nova Almeida atualizada. Nós já temos tudo isso. Tudo bem que tem gente que ainda quer usar aquela lá sei lá, que Moisés escreveu, a tábua lá né? Mas a gente precisa ir. E olha, eu estou falando de versões, eu uso a Almeida 21, que eu gosto muito, ela é contemporânea aqui da NVI. Mas já tem gente que nem o papel está usando mais. A maioria de vocês usa a Bíblia digital. Olha que coisa linda. Então, assim, vocês estão entendendo que a embalagem foi reformulada. A embalagem foi acompanhando a evolução do sistema, a evolução do mundo. Mas a essência continua a mesma. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos revolucionar o mundo sem mudar a nossa essência. Captaram? É isso que nós precisamos. Então, diante deste cenário, com esta ótica, eu quero falar um pouquinho da vida de João Marcos. Eu vou falar só 2 pontos, só por causa da hora, a gente está vendo que teve muita atividade hoje, mas só para a gente entender um pouquinho. Quem foi João Marcos? João Marcos foi um jovenzinho, lá na sua casa, Atos 12, diz, né, que lá na sua casa havia um culto, né, o pessoal se reunia lá, porque era uma casa chique, grandona, espaçosa, tinha jardim, tinha isso, tinha aquilo, e lá eles se reuniam como uma igreja de Cristo, né, naquele lugar. Marcos, ele cresce então nesse ambiente, vendo a igreja dentro da sua casa. Marcos era primo de Barnabé, lembra aquele Barnabé, lá da sua terra? Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, nunca mais esqueci a cidade de Barnabé por causa dessa música. Marcos era primo de Barnabé, Marcos foi companheiro de viagem de Paulo, Marcos foi um dos intérpretes lá, dos acompanhantes de Pedro. Olha o nível das pessoas que Marcos caminhou junto, bem de pertinho, que coisa linda. Ou seja, ele foi muito bem mentoreado por algumas pessoas. E aí a gente vê a importância do discipulado para a maturidade cristã. Isso é fundamental. Marcos, muito provavelmente, também era igual aos nossos jovens. Queria fazer e acontecer aonde ele estivesse. Ele queria tocar o terror. Imagina lá na casa dele, no culto lá, enquanto está todo mundo falando, ele aprontando alguma coisa, né? Prestando atenção, porque vocês sabiam que a geração Y, a geração Z, eles estão, né, no computador, no celular, fazendo 10 coisas ao mesmo tempo, mas eles estão aprendendo. Eu acho que não, mas eles estão aprendendo, isso é cientificamente comprovado. Eu brigo com os meus filhos por causa disso, mas eles estão aprendendo. Você vai lá perguntar o que está acontecendo, a Gabi está lá, no computador, no inglês, no não sei o quê, e ouvindo, entendendo o que eu estou assistindo aqui, na televisão, lá na sala, do outro lado. Olha só quantas coisas vão acontecer. Eu não consigo. Se eu cuidar de 2 tartarugas, uma foge. Então, assim, não dá, mas é isso que vai acontecendo. A gente precisa ir vendo as coisas acontecendo. Um detalhe uma curiosidade, então, na vida de João Marcos. Lá em Marcos 14:51, diz que ali naquele momento onde Jesus foi traído, que Judas chega lá, beija Jesus, aquela confusão toda acontece, no último versículo, ali no 51, Marcos fala de um jovem que estava ali de longe acompanhando tudo.
Ele estava, inclusive, pelado. A palavra diz, o texto diz que ele estava nu, só coberto com lençol. Pensou no que eu pensei, né? Coberto com lençol. Aí, ele está lá, coberto com lençol, o pessoal vem atrás dele, e ele, como um bom jovem, o que ele faz? Ele larga tudo lá e sai peladão mesmo. Ninguém agarra o jovem. Aí eu fiquei me lembrando disso. Ele está acompanhando o que está acontecendo com Jesus. Ele está vendo o que aconteceu. Foram tentar pegar ele, ele saiu correndo. O texto diz que não conseguiram agarrá-lo. Nós também, com os nossos jovens, hoje nós não vamos conseguir agarrá-los. Nós não vamos conseguir engessá-los. Se nós engessarmos os nossos jovens, eles vão sair da igreja chateados, como muitos vocês conhecem. Por isso que o que nós precisamos fazer? Impulsionar os nossos jovens. Lugar de jovem é na igreja servindo a Deus e indo lá para as ruas ganhar outros jovens para o reino de Deus. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos impulsionar os nossos jovens. Outra coisa, Atos 12:12 diz o seguinte, que Marcos morava num ambiente favorável. Eu gosto desse texto, quando fala que na casa de Marcos havia uma igreja. Era um grupo de convívio. A propósito, amanhã nós retomamos os nossos grupos de convívio. Na minha casa, terça-feira, amanhã, segunda, na Graça e no Marcelo, na quinta, lá no Paulo e na Sandra, e vamos em breve, se Deus quiser, multiplicarmos isso, porque a ideia é de que nós tenhamos uma igreja em cada casa, uma igreja em cada rua de Osasco. Gente, vocês conseguem imaginar isso? Visualizem isso, uma igreja em cada casa. Viajem com seu pastor, isso é bíblico. Olha aqui, nós vamos ver aqui o primeiro grupo de convívio na Bíblia, aqui, ó, Atos 12:12, lá na casa de Marcos. O povo se reunia naquela casa. Inclusive, quando Pedro é solto lá da prisão, que as cadeias se rompem, para onde que ele vai? Olha, eu dando spoiler da história de Pedro. Ele vai lá para a casa de João Marcos e bate lá na porta. Aí Rode vai lá abrir, ouve a voz de Pedro. É isso que eu não me conformo. Em vez dela abrir a porta para o cara entrar, ela sai correndo. Ela, ai gente, eu estou ouvindo a voz de Pedro. Aí eu imagino os discípulos lá dentro, não, sua cabeçuda, por que você não abriu lá para ele? Não é isso? Mas aí ela vai lá e abre, e aí tem toda aquela celebração. O ambiente que Marcos está, que ele cresceu, é um ambiente favorável para quem ele veio a se tornar. Um jovem, segundo o coração de Deus, um jovem discípulo de Jesus, e nós ganhamos muito com o ambiente em que ele cresceu. Então, muitas vezes, nós não temos um ambiente favorável para exercermos o nosso ministério, mas nós podemos criar um ambiente favorável para exercer o nosso ministério, para exercermos o nosso chamado. O jovem, a gente precisa aprender isso com os jovens, eles criam uma bomba com o celular, se precisar. Eles podem criar ambientes para exercerem os nossos ministérios, eles podem ser os nossos facilitadores. Olha a mídia social, olha quanta coisa vem acontecendo, que eu não vou saber fazer. Eu muito mal frito um ovo, eu estou tentando lembrar aqui de trocar um chuveiro, nem isso eu consigo fazer, eu tenho que chamar o Herbert lá para ir lá em casa trocar o chuveiro para mim. Então assim, mas os jovens já conseguem, os jovens também não sabem trocar chuveiro não, mas eles sabem mexer nesses negócios aí de tecnologia. Eles sabem fazer esses negócios aí, que é uma maravilha. Então a gente precisa criar um ambiente. Eu não tenho um ambiente favorável para o exercício do meu chamado. Crie esse ambiente. O Senhor nos capacita. O Senhor capacita cada um de nós para exercermos o nosso chamado, para exercermos o nosso ministério. E uma outra coisa muito importante: fique ao lado de pessoas que vão te impulsionar. Ande, eu falo isso para o meu filho, para os meus filhos. Ande com quem vai te levar para frente. Os que atrasam um lado, esquece esses caras. Esquece esse tipo de gente. E na história, na nossa vida ministerial, é a mesma coisa. Ganhe para Jesus aquele atraso de vida. Você não pode abandonar.
você tem que ganhar ele para Jesus. Mas o seu ministério, a sua vida com Deus, a sua vida ministerial, você precisa andar com quem vai te impulsionar, com quem vai te alavancar, para aí sim você poder trazer esses atrasos de vida para a igreja. Olha o que nós vamos ver na vida do nosso querido João Marcos. Ele, em companhia do seu tio Barnabé, o que eles fazem? Ele é mentoriado, olha só, né? Sem mentoreamento não há crescimento. Barnabé pega João Marcos, fala: filhão, vem cá, sobrinho querido, acompanha o tio aqui, ó, meninão, cadê meninão? Acompanha eu aqui, vamos para uma viagem com o apóstolo Paulo. Paulo ainda ele estava despontando no cenário, ainda não era aquele grande apóstolo, mas já era o Paulo. E aí eles vão para uma viagem e tal, e aí Marcos vai acompanhando Barnabé, vai acompanhando Paulo, vai aprendendo um monte de coisas. Todo jovem, ele tem os seus momentos assim de explosão, né? Eles sabem tudo, eles investem em tudo, eles fazem tudo, mas existem situações também que eles vão fazendo tudo, vão pegando tudo e vão abraçando tudo e vão fazendo tudo, mas chega uma hora que eles sentem medo também. Eles, eu acho que eu dei um passo maior que a minha perna, eu acho que isso daqui que eu fiz não vai dar muito certo. Eles vão voltando atrás com algumas coisas, e é esse o processo da vida. Eles vão, explodem e tal, mas eles recuam, aprendem e aí vai. Isso aconteceu com João Marcos. Quando ele está na primeira viagem missionária de Paulo, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas por algum motivo, João Marcos se assusta, fica preocupado ou desanimado, a gente não sabe o que aconteceu. Talvez essas viagens era algo demais ainda para ele, talvez ele estava meio imaturo para isso, e ele resolve abandonar a viagem. Paulão, desculpa aí, mas eu não vou não, estou com medo. Ou de repente ele, Paulo, eu quero jogar um futebol ainda mais um tempo. Sei lá, alguma coisa aconteceu que Marcos desistiu da caminhada. Né? A tradição católica diz que ele até se desviou. E que depois Pedro foi e resgatou ele de volta. Mas o que acontece, que é interessante? Barnabé, seu tio, no início da segunda viagem missionária, Barnabé chama ele novamente para ir com Paulo, e aí Paulo fala: não, eu não quero esse menino com a gente. É justificável, né? Desertou uma vez, vai que na hora que eu preciso ele pisa na bola de novo. Então Paulo segue sua viagem com Lucas para um lado, e Barnabé segue para outro. Barnabé também poderia ter olhado para Marcos e dito, né? Você pisou na bola com o tio Paulo, uau, com o Paulão, não podia fazer uma coisa dessa. Né? Então eu também vou te abandonar. Mas o que Barnabé faz com Marcos? Vem cá, eu não vou desprezar você não, vem comigo, vou acompanhar a sua vida. E olha que eu imagino que Barnabé mentoreou Marcos de uma forma sobrenatural. Foram anos caminhando com Barnabé. Aonde Barnabé ia, Marcos ia. E Barnabé foi ensinando, Barnabé foi discipulando, Barnabé foi treinando. E olha o que vem a acontecer depois de muito tempo. Pelo menos uns 12 anos depois. O que vai acontecer? Nós vamos ver isso lá em Colossenses. Marcos aparece lá no cenário com Paulo. Isso quer dizer o quê? Que Paulo já estava trabalhando novamente com Marcos, porque Marcos já tinha entrado na aprendizagem. Marcos já era útil. Marcos já era o cara. Não, eu faço questão agora de estar com ele. Ele houvera sido talvez displicente no seu passado, mas ele não foi abandonado. Alguém pegou este jovem para impulsioná-lo, alguém pegou este jovem para transformá-lo, ao ponto de João Marcos, aquele menino imaturo, aquele menino que pisou na bola no começo, tornou-se uma peça-chave no ministério do apóstolo Paulo, do grande apóstolo Paulo, aquele mesmo que havia ficado chateado com Marcos. Marcos foi tão útil para Paulo, que nós vamos ver depois ele escrevendo lá para Timóteo, 2 Timóteo 4, quando Paulo já está para morrer, Paulo fala para Timóteo: traga-me João Marcos, porque ele me é útil. Gente, isso é
fantástico, isso é demais, isso é extraordinário. Não desprezeis a juventude, não podemos desprezar as crianças, não podemos desprezar os jovens, nós não podemos desprezar os nossos adolescentes. Por isso que eu fiquei tão feliz de vê-los aqui hoje, servindo, de vê-los aqui, recebendo a gente, recebendo a igreja. É isso que nós precisamos fazer, impulsionar. Marcos, traga-me João Marcos, porque ele me é útil. Paulo, nos seus últimos dias, esperando o martírio, queria este jovem, que já não era mais tão jovem. Esse episódio é mais ou menos uns 17 anos depois da deserção de Marcos. Mas nós vamos dizer que ele já não era mais tão jovem, era mais jovem que Paulo, né? Mas eu preciso desse menino aqui comigo. Tudo que ele aprendeu lá atrás me é útil, tem me ajudado, tem me servido. É isso que acontece, nós precisamos acompanhar para crescer. Quando nós discipulamos, quando nós mentoreamos, quando nós ensinamos, nós aprendemos. Temos alguns professores aqui que eu sei. Nós temos alguns professores aqui. E quando nós somos professores, antes de nós ensinarmos, nós aprendemos muito, não é isso? Então é isso que acontece. Discipulado, mentoreamento que vai gerar crescimento. Nas igrejas hoje em dia, o acompanhamento, o discipulado, o mentoreamento, ele é desprezado. Por quê? Porque mentoria dá trabalho, discipulado dá trabalho, gerar filho dá trabalho, são poucos os que querem acompanhar, porque um filho, um discípulo é para a vida toda, e você precisa acompanhar, você precisa de desprendimento para isso, você precisa de dedicação, você precisa querer, não é verdade? Então, por isso que eu digo, uma igreja de discípulos de Jesus, um acompanha o outro, nós não podemos andar sozinhos, é discípulo fazendo discípulo, é discípulo sendo discípulo, por isso que precisamos caminhar junto, por isso que mais uma vez eu quero lembrar aos papais, vovós, titios, titias, vizinhos, invistam nas suas crianças, tragam as suas crianças para a igreja. Ah, mas é que ela está dormindo, domingo o culto de manhã é muito cedo, eu quero deixar ela dormindo mais um pouquinho. Não faça isso não, traga o seu filho para a igreja, vai ter um monte de atividade esse ano aqui, ó, para as crianças, para os adolescentes, traz o vizinho também, né? O Herbert está dando a ideia, nós vamos pegar o carro, nós vamos lá na comunidade, lá dos Pava, trazer as crianças para cá também, e assim vai. Vamos fazer, esse é o nosso papel, esse é o nosso chamado, de impulsionarmos os que aqui estão, impulsionarmos uns aos outros, investirmos nas gerações que estão chegando, porque senão o mundo vai engolir a igreja. Eu vou concluir, irmãos. João Marcos, então, ele é considerado um discípulo, né, já da segunda geração, né, porque a primeira geração nós vamos ter ali os apóstolos e toda a sua galera, na geração seguinte nós temos Marcos. Marcos, ele presenciou a revolução que os primeiros apóstolos fizeram, porque eles revolucionaram. 12 homens chacoalharam o mundo. 12 homens revolucionaram todo um império romano que dominava o mundo. Aqueles homens causaram, abalaram tanto que mudaram a história. Marcos, ele viu o que aqueles homens fizeram. Marcos viu o que o poder de Jesus pode fazer. E Marcos, na sua geração, também influenciou. Ele falou, não, eu também vou tacar o terror. E ele foi, tacou o terror. Nós podemos fazer isso. Os nossos jovens, gente, como eu vejo potencial nos nossos jovens aqui. Como eu vejo potencial nas nossas crianças, nos nossos adolescentes. Gente, eles me inspiram. Essa igreja aqui me inspira. Essa igreja aqui tem inspirado outras igrejas, irmãos. Esta igreja que tem inspirado outras pessoas a serem melhores discípulos. Esse é o nosso papel. É o Espírito do Senhor que está sobre nós, sobre esta igreja, sobre as nossas vidas. E quando nós nos deixamos o Espírito Santo nos usar, a gente é influência na nossa sociedade. Quando você deixa o Espírito de Deus usar a sua vida, você é influência lá no seu trabalho, você é influência na sua escola, você é influência onde você está, porque é o Espírito do Senhor que está sobre você. E Marcos, ele se dispôs também, e ele causou impacto também com os seus amigos, ele causou impacto aonde ele estava, e nós ganhamos com isso. Olha só, a ousadia de Marcos causa impacto nas nossas vidas até o dia de hoje, e eu vou dizer para vocês por quê.
Barnabé não desprezou a imaturidade de Marcos, pelo contrário, investiu tempo, muito tempo, anos, investiu dinheiro, muito dinheiro na vida de João Marcos. Outra coisa que acontece, ele não criticou, mas ele ensinou. Na hora que precisou puxar a orelha, ele puxou, eu não tenho dúvida disso. Mas ele investiu, ele impulsionou. Outra coisa que é interessante, nós vamos ver que através desse impulsionar, Marcos Marcos ajudou Barnabé muito. Marcos ajudou Paulo muito. Quando Paulo morre, Marcos ainda vai ajudar o Pedrão. Olha só isso. Olha que escola, olha que seminário, ministrado pelo Barnabé, ministrado por Paulo, ministrado por Pedro. Só podia vir coisa boa de um homem como esse. Papias, um dos historiadores da igreja, ele diz que Marcos, ele escreveu o evangelho olha só, o evangelho de Marcos, o primeiro evangelho escrito em papel na Bíblia, né? O que nós temos, o primeiro evangelho foi escrito por este Marcos, porque andava com Pedro, e Papias diz que enquanto Pedro falava, enquanto Pedro ditava o que ele tinha visto, ouvido de Jesus, Marcos estava ali anotando, Marcos estava ali escrevendo, e por isso nós temos o evangelho hoje. A história diz que Mateus e Lucas, na fonte hipotética, né, na fonte Q, eles olharam para o texto de Marcos para poder escrever o seu evangelho. Olha como nós somos beneficiados por um jovem que lá atrás pisou na bola, aí foi deixado de lado, mas Barnabé pegou e falou: não, vem aqui, eu vou te discipular, eu vou te mentorear. Barnabé também podia ter deixado, isso não é problema meu, ele é meu sobrinho, sabe, não é nem meu filho, mas não, pegou e falou: não, vamos junto, eu vou te ensinar. Olha como nós somos beneficiados com isso. Queridos, isso é tão lindo, isso é tão fantástico, que eu quero encerrar a minha fala com isso. Nós precisamos investir. E outra coisa, nós não podemos usar a desculpa também, de que só os jovens é quem deve fazer as coisas. Como eu disse aqui, para o evangelho, para o nosso chamado, não há idade. Não há idade. Billy Graham morreu esses tempos aí com 500 anos, né? Ele ajudou a servir a Santa Ceia, não foi isso? Mas morreu agora, esses tempos aí, né? Outros discípulos, outros apóstolos, outros irmãos, outros parentes morreram servindo o evangelho. Quantos pastores velhinhos vocês conhecem que estão aí servindo ao Senhor, exercendo o ministério até o dia de hoje? Nós também podemos fazer. Claro, haverão coisas que os mais maduros não vão conseguir fazer, mas nós precisamos ser o quê? O trampolim, para que os jovens venham, pula na gente, ó, e vai, pula e vai, pula e vai, é isso, e com isso, nós exerceremos o papel de igreja, com isso, nós exerceremos o nosso chamado, tá certo? Que nós possamos, como mais velhos, como mais maduros, é hora de nós corrermos. Vamos correr, irmãos, vamos correr muito, mas correr, para que a próxima geração, a geração dos nossos filhos, a geração dos nossos netos, eles possam voar para a glória de Deus. Amém?